Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto em 1 Minuto, o podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, a gente vai começar falando a cotação do Bitcoin, porque isso tem uma relação direta com a primeira notícia que a gente já vai trazer. Nesse instante, no instante que a gente está gravando esse episódio para vocês, o Bitcoin ele está cerca de 27.200 dólares. Ou seja, ele está tendo uma queda de ontem para hoje na ordem de 3, 4%. E o que está ajudando essa volatilidade do Bitcoin? É justamente a primeira notícia que a gente vai trazer aqui hoje para vocês. O Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou nessa quarta-feira, dia 22, um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, no range da taxa de juros do país, elevando para a faixa de 4,75% até 5%. A medida já era esperada pelo mercado e foi tomada em meio à turbulência que atingiu o sistema bancário norte-americano, com a falência dos bancos que eram médios, não eram nem pequenos, mas também não eram grandes, como o Silicon Valley Bank e o Signature Bank, além da crise enfrentada pelo First Republic Bank, que precisou de socorro bilionário de outros 11 bancos. No entanto, embora analistas tenham apontado que um aumento em 0,25 beneficiaria os bulls, os touros no Bitcoin, levando a principal criptomoeda do mercado para perto dos 30 mil, não foi isso que aconteceu. E logo na sequência desse anúncio, o preço do Bitcoin caiu para 27 mil dólares e continua nessa faixa até o instante de gravação desse episódio. Vale ressaltar que ontem foi uma super quarta, o que a gente chama de super quarta, quando tem a definição dos juros nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos subiu 0,25% e no Brasil o Copom anunciou que vai manter a taxa básica de juros, ou seja, estabilidade. Mas no comunicado deixou em aberto para tornar a subir caso a inflação não ceda, caso a inflação volte a subir. Continuando o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar um pouquinho de uma notícia que pode ser considerada positiva para quem era cliente da Celsius. O juiz de falências Martin Glynn concedeu uma decisão histórica para os clientes da Celsius Network. Com base nessa decisão, os tribunais decidiram que os clientes da Celsius poderão receber até 73% das suas criptomoedas de volta. De acordo com a decisão, o reembolso não será instantâneo em todos os casos. Alguns dos clientes receberão o valor paulatinamente durante 2023 e a partir de 2024. Os clientes terão o direito de escolher se optam pelo acordo ou não, mas a decisão deve ocorrer no prazo de 30 dias. A decisão de Glynn se aplicaria apenas aos titulares da conta de custódia, ou seja, não se aplica ao produto de rendimento da Celsius, o Earn. Dessa forma, quase 600 mil investidores não irão se beneficiar. As contas de custódia são aquelas onde os clientes guardam as criptomoedas sem receber os juros. Por outro lado, as contas Earn funcionam como poupanças, oferecendo juros, oferecendo rendimento. Em janeiro, o tribunal decidiu que os titulares de contas Earn cederam suas criptomoedas para a Celsius. Essa decisão concedeu à empresa propriedade de até 4,2 bilhões de dólares em ativos, dos quais 23 milhões eram stablecoins. Os clientes do serviço ainda tentam reverter a decisão e recuperar o acesso ao seu dinheiro, mas em um processo separado. O que eu quero dizer que não deixa de ser uma boa notícia, porque os clientes que utilizavam a Celsius como custódia também já estavam dando dinheiro como perdido e agora, a priori, irão conseguir cerca de 73% de volta. Sem sombra de dúvida, é melhor do que nada. E continuando o episódio de hoje, na noite de ontem, na noite dessa última quarta-feira, na noite do dia 22, a gente foi surpreendido no mercado com um tweet do CEO da Coinbase, que é uma das maiores exchanges do mundo, que inclusive está chegando no Brasil, falando que eles haviam acabado de receber uma notificação da SEC, que é a CVM americana, focada sobre o staking da Coinbase e a listagem de ativos. E o Brian Armstrong falou, que é justamente o CEO da Coinbase, falou que geralmente essa notificação precede, ou seja, ela acontece imediatamente antes de uma ação legal, de algum processo ou de algo do gênero. Vale ressaltar que essa investigação que a SEC está fazendo sobre
listagem sobre o stake, também envolve a listagem e negociação no mercado secundário dos tokens TRX, que é justamente a Tron, e BTT. Vamos aguardar os próximos movimentos da SEC na Coinbase. Provavelmente, se não for amanhã, se não for na sexta-feira, provavelmente na segunda ou terça a gente já deve ter alguma notícia sobre isso, porque de fato esse tipo de notificação costuma ser muito perto de um anúncio oficial de alguma investigação ou até mesmo de alguma punição. A Coinbase falou que todos os seus serviços irão continuar normalmente em paralelo a essa investigação que a SEC, que é justamente a CVM americana, está fazendo com eles. Vale ressaltar que anteriormente a SEC já havia punido a exchange Kraken por causa do programa de staking para clientes americanos, e fora uma multa milionária que foi aceita pela Kraken, o serviço foi interrompido para usuários dos Estados Unidos. E falando em Kraken, a Kraken também, quase que simultaneamente a esse tweet do Armstrong, da Coinbase, a Kraken anunciou que vai suspender, pelo menos temporariamente, depósitos e saques utilizando o sistema ACH. O sistema ACH é o Automated Clearing House. É como se fosse o sistema de transferência bancária brasileiro, só que dos Estados Unidos. A Kraken anunciou que o ACH vai ser suspenso a partir do dia 27 de março, enquanto eles procuram um outro parceiro bancário, visto que o Silvergate Bank, que era o banco que eles utilizavam para isso, foi liquidado de forma espontânea, já vai fazer quase um mês inclusive. E a Kraken, em um comunicado enviado ao CoinDesk, fez questão de ressaltar que nenhum outro serviço vai ser interrompido, que é de fato somente em relação ao ACH, é somente em relação à transferência bancária de dólar americano para contas americanas. A gente, inclusive, do Criptofácil, do Cripto em 1 Minuto, fez um teste na Kraken de saque em criptomoeda e, de fato, pelo menos por enquanto, pelo menos no nosso teste, deu tudo certo. Naturalmente, qualquer outra novidade a gente vai trazer aqui o mais rápido possível para vocês. E esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu já tenho um encontro marcado aqui com vocês no próximo episódio. Valeu!